até 2 copos d'água por dia, que é a média. Quantos copos de água você toma por dia? A maioria toma 2. Pois bem, ele comparou esses 2 com aqueles que tomavam 3 ou 4, ou aqueles que tomavam 5 ou mais de 5. E ele mostrou que quem tomava 5 ou mais de 5 copos d'água, comparado com quem tomava 2 copos ou menos, a diminuição no risco de infarto do miocárdio foi de 52%. 52% na diminuição do risco. Isso em mais de 20 anos de estudo. Olha que coisa interessante. Eu não conheço nenhum remédio, nenhum medicamento, nenhuma droga, nenhum procedimento que tenha esse resultado. Uma redução em 52% no risco de morrer, de ter doença coronária, tomando 5 copos de água por dia, ou mais. Porque o refrigerante, precisa pegar 40 litros, pega uma caixa d'água com 40 litros, despeja um copo de refrigerante com pH de 2,5. Esse pH, que era neutro, vamos supor 7, ele vai cair para 4,46. Os cálculos já foram feitos. Se eu quiser trazer esse pH de volta, eu tenho que colocar 32 copos de água de pH 10 para equilibrar. Por que 40 litros? Porque é mais ou menos o que você tem de água no corpo. Se você pesa 60 quilos, você tem 42 litros de água no corpo. Então, é por isso que nós estamos colocando mais ou menos 40 litros. Os cálculos feitos assim mostram, e eu traduzindo isso para a sua vida prática. Quando você toma um copo de refrigerante, você tem que tomar em torno de 32 copos de água com pH 10 só para corrigir o estrago que foi feito. Porque, claro, que o corpo vai compensar, mas para o corpo compensar, ele vai gastar minerais, ele vai causar osteoporose, porque no momento que o pH baixa, os osteoclastos são ativados. Se você baixa o pH no osso até 7,27, você aumenta em 100 vezes a atividade de destruição de osso. Então, essa é a explicação por que pessoas que tomam refrigerante cronicamente terminam com um processo osteoporótico. Essa pergunta é maravilhosa, né? Primeiro que nós médicos estudamos muito pouco água. Na faculdade a gente estuda pouca água. A medicina ortomolecular tem digamos assim, umas etapas de aprendizado que uma delas é só água. Primeiro que a água é o nutriente mais importante que nós temos. Todo mundo sabe que um ser humano tem 60 até 85% de água. Água é um nutriente? É um nutriente, é o mais importante nutriente. Tá? E mesmo o nutricionista não aborda sobre água. É isso que é interessante. O nutricionista aborda sobre várias coisas de nutrição, principalmente sobre calorias, sobre uma série de coisas, mas não fala da água. Todo mundo se resume a falar que tem que tomar 2 litros de água por dia. Ponto. Exato. E não fala que tipo de água é e que tudo que é água é igual. E o contrário. O estudo, como eu falei para você, o estudo da ortomolecular tem várias etapas de estudo só da água. Por isso que é importante a água nesse processo, não só anti-envelhecimento, como também em saúde. Tá? Não só para prevenir o envelhecimento. Por exemplo, o médico não sabe, por exemplo, você já foi num médico que te orientou sobre água? Não, né? Então nós médicos precisamos orientar sobre água. A água tem algumas propriedades dentro do corpo da gente. Como eu falei para você, nós podemos ter de 60 até 85% de água. Um bezinho tem muito mais água do que um velho. A gente vai envelhecendo e vai desidratando. Nessa proporção, quer dizer que uma pessoa adulta com uma faixa de 70 quilos... Tem 50 quilos de água. 50 quilos de água. Você imagine, tá? É muita coisa, é importante. É importantíssimo. É o nutriente mais importante. E a água é um nutriente. Primeira coisa que nós temos que ver com a água hoje em dia é o frasco da água. Tá? Aquele frasco de plástico, que 90% da água que a gente vê e é vendida em frasco de plástico. Aquele frasco submetido ao calor, ele produz um hormônio feminino chamado xenoestrógeno. E esse estrógeno é o estrone, que é o E1, tá? E ele é altamente proliferativo. Inclusive, o câncer de próstata se deve a ele, tá? O câncer de mama. Alguns órgãos têm muita sensibilidade ao estrogênio. A mama, a próstata, o endométrio, que é do útero. Mas qual a origem desse plástico, quando aquecido, com a própria temperatura ambiente, liberar um hormônio, o estrógeno mais ou menos? É possível isso? É possível? Não, isso é real. Você aquece um pouquinho aquele plástico, tendo água, ele emite
ele sai do plástico um hormônio chamado estrógeno, que ele entra no receptor E1, no estrogênio 1, no estrone, que é proliferativo. Tanto o plástico do garrafão de 20 litros, ou a garrafinha plástica. Tá? Muita gente quando fala assim, diz, não, doutor, mas eu só uso água na temperatura fria, eu nunca esquento a água. Mas o grande problema é quando ela foi fabricada lá e ela sai do caminhão, ou sai embalada, o caminhão fica rodando para ser entregue, esse caminhão fica fechado. Se você for num caminhão que entrega água, você vai ver que essa água chega até 50 graus. Tá? É fechado, a luz ambiente do sol. Ela já liberou o hormônio por causa disso. Tá? Nós temos aí um problema gravíssimo, né? Que as autoridades sanitárias, que são aqueles responsáveis pela saúde pública, não se preocupam com a questão da água. A única preocupação hoje é a questão biológica, ou seja, se preocupa apenas com a contaminação por micro-organismos, por exemplo, né? Vírus, bactérias, etc. Né? Quer dizer, essa é a única preocupação. Por isso que se faz o tratamento da água, hoje em dia, com esses sistemas de tratamentos públicos, né? De água dos reservatórios, que é canalizada em direção à estação de tratamento. E aí essa água recebe uma quantidade muito grande de cloro, de substâncias químicas, alumínio, etc. E essa água, frequentemente, ela já vem do serviço, já vem para o serviço de tratamento, vindo, por exemplo, de áreas de plantação, onde essa água recebe agrotóxicos, resíduo de fábrica, resíduo de esgotos, né, industriais e domésticos. Então a água ela chega realmente com uma carga muito grande de substâncias nocivas. E depois, quando ela passa pelo processo de tratamento, ela perde o oxigênio livre. Então isso é muito sério, porque a água começa a se decompor. Então a decomposição biológica e bioenergética da água, ela vai ficando realmente uma substância morta, não é? Não é como uma água de uma cachoeira, uma água de uma fonte de água mineral medicinal, que é viva, não é? E é muito rica em substâncias ativas. Então nós temos uma água morta. E aí a opção nossa seria, então, a água mineral. E as águas minerais, elas vêm geralmente ácidas, não é? É preciso olhar no rótulo e ver o nível. O defeito principal é o excesso de macromoléculas. A água, quando fica parada, você não encontra água na natureza parada. Pode verificar isso, você não acha água parada. A cachoeira está em movimento, o rio está em movimento, o mar está em movimento. Mas você abre um poço e no poço a água está lá parada. Não está parada não, ela está em contato com a energia telúrica magnética da Terra. Né? Então tem um movimento molecular. Tá? Agora, se essa água ela vai para um tanque ou vai para uma caixa d'água de amianto ou de plástico, né? Ela fica parada. Você não tem contato com um substrato energético natural. Não tem mais, está isolado. E aí, mesmo pântano, no pântano nós temos assim, a água é pobre em oxigênio, mas ela forma gases, etc. E ela está em contato com a natureza ali. Né? Mas não é uma água salutar, você não pode beber uma água de pântano, não é? Mesmo que seja água doce. Então é preciso você pensar primeiro na questão dos macromoléculas. A água, ela parada, as moléculas de água, por uma questão de atração elétrica, elas vão se atraindo e elas formam grumos, formam verdadeiros cachos, chamados clusters. Não é? Esse é o principal problema. Então nós temos os macromoléculas, nós temos a redução do oxigênio livre da água, tá? E nós temos o aumento da tensão superficial e da viscosidade dessa água. Tá? São os três principais problemas que têm que ser vistos. A filtragem é fora de questão, que a gente tem que ter uma água mais pura. Né? Você tem que ter um bom filtro, ou então ter uma água mineral confiável. Aí, a partir disso, você precisa corrigir, mesmo assim, o problema da água, das macromoléculas. As pessoas falam assim, poxa, mas eu entendo que a água ela vem de um manancial, de um rio, e ela vai para uma estação de tratamento, ela vai ficar parada, e depois vai para uma caixa d'água da sua casa, ou de um sistema de redistribuição. Nesse caso, né, eu posso entender que a água ela vai formar macromoléculas, mas e a água mineral? A água mineral, ela forma macromoléculas? Forma, porque a água ela fica parada nesses galões, em depósitos, ela é transportada em caminhões, etc. Então essa água ela vai adquirindo macromoléculas também. Então veja, nós precisamos corrigir essa questão. Como é que se faz isso? Hoje a única forma é assim, a ciência veio em nossa direção, para ajudar a humanidade a ter uma água, então, mais adequada. É a correção da água.
ser que essas doenças ou essas situações vão se transformar. Porque não adianta, como na medicina comum, você ficar correndo atrás de tratamento para diabetes, tratamento para pressão, tratamento para problema renal, tratamento para artrite, anti-inflamatório, anti-isso, anti-aquilo, quando você não muda, realmente continua a usar uma água que é toda ruim, como a gente sabe, né? Que é a água comum que eu acabei de colocar. Então, quando se usa uma água corrigida para o campo quântico unificado, aí você tem dois princípios. Tem muitas empresas que têm assim, aparelhos para magnetização da água, né? E a água não se magnetiza, mas a água, o fluido sofre uma ação do campo magnético, assim como a Lua modifica as marés e tal, tem uma ação sobre a água da Terra. Nós teríamos, então, que esse aparelho, ele faria essa modificação. No organismo, ele vai ter uma ação depurativa, vitalizante, hidratante, e ao hidratar, é como você lavar o chão com água, né? Você lava o chão com uma água limpa, o chão vai ficar limpo. Você puxa com o rodo e existe uma capacidade da água de atrair a sujeira. Agora, pega essa água que você lavou o chão, está toda suja num balde. Tenta lavar o outro chão com essa água, ela não lava. É a mesma coisa da água comum no nosso corpo. Ela não hidrata, não limpa, não faz nada, só atrapalha. E a gente não percebe isso, vai ficando doente. Aí as várias doenças aparecem. Agora, você usa uma água limpa, você consegue lavar o chão direitinho. É como o corpo humano, você tomar um banho com uma água suja, você não vai sujar mais ainda, né? Então, nesse caso, uma água corrigida para o campo quântico unificado, ela tem todos os princípios capazes de mudar o organismo. Quando se fala em cura, assim, mas então a água que foi corrigida por um campo quântico unificado, essa água é curativa, ela cura toda doença? Na verdade, ela vai agir contra toda e qualquer doença. Nós não podemos falar especificamente essa ou aquela, mas toda e qualquer doença. Por quê? Porque ela trabalha no centro do problema. Ela vai ali, justamente a água. Causa, né? Exatamente a causa, que é a situação que a água comum produz. E não é só água comum. Também, assim, as pessoas se alimentam mal, muito refrigerante acidificante, muito açúcar, né? Vida sedentária, estresse, muito medicamento. A pessoa tem essas doenças todas e aí procura um colega meu, um médico, ele está treinado na faculdade para fazer aquilo. Então ele vai dar antitérmico, antialérgico, antibiótico, etc. Ele não tem o que fazer. Ele não tem o conhecimento do princípio. Nós agora vamos cada vez mais adentrar no campo, então, acadêmico, levando essas informações. É muito importante nós levarmos essas informações no campo acadêmico para que também os profissionais da área de saúde, eles também compreendam essa situação. Então, essa entrevista é muito interessante, porque a gente pode, realmente, com isso, fazer, assim, divulgar mais a ideia, da necessidade de nós termos um água corrigido para um campo quântico unificado. Por isso que se diz na medicina natural que quando o fisiológico é modificado, o corpo desencadeia um processo de autocura, né? Ou fortalecido, no caso, né? Quando o físico é omitilizado, quer dizer, é fortalecido, o corpo desencadeia um processo de autocura. Então, a água também vai promover esse processo, né? Porque ela vai desintoxicar o nosso organismo. Mas eu tenho aqui em mão, doutor, um guia científico que foi elaborado para o senhor, chamado Aqua Vitae. O senhor poderia falar para nós um pouco sobre esse guia científico? Então, esse guia científico, ele tem o objetivo de ilustrar justamente as pessoas, mostrar, então, qual é o efeito, então, da água corrigida para o campo quântico. Eu chamo de água aquavit, né, que em latim é água viva, né? Justamente a água que foi modificada, foi corrigida, né, assim, por um campo quântico unificado. Porque, inclusive, eu mostro aqui que o campo magnético, só a exposição ao campo magnético tem já um efeito interessante, mas quando é associado a infravermelho de onda longa, nós temos a superágua, que é a água Vit, né? Então, esse é o fundamento, né, do livro. E ele, justamente, pretende que com esse guia científico a gente possa realmente mostrar à população brasileira em geral, e depois de outros países também, essa necessidade de você fazer essa grande correção da água, já que o homem interferiu na natureza. Tudo isso que sempre nós vemos, assim, dos defeitos da água comum que eu tenho falado, os problemas da água comum, que exigem uma correção, isso vem justamente da interferência do homem na natureza. Isso aí, certamente, tudo vem realmente de uma ação nefasta nossa em relação à natureza. Na natureza é tudo perfeito, é tudo... Deus colocou realmente tudo muito perfeitinho para nós, realmente uma grande benesse, um grande brinde à vida. E nós fomos lá e poluímos isso. A gente pega a coitada da água, a maravilhosa água que está lá na cachoeira, não é?
quietinha, pô, passando ali, assim, vicejando e vibrando no meio da floresta. A gente pega essa água, aprisiona essa água, a gente ou faz ela passar por cidades, pegando esgoto, por indústrias, né, por lavouras de um agrotóxico, depois pega essa água, coloca dentro do reservatório, aí ela perde o oxigênio, não tem mais luz, coitada nela, joga produto químico, é uma coisa, né? Quer dizer, o ser humano é assim, ele chega a ser uma piada, né? Quer dizer, o que ele faz, né? Uma piada de mau gosto, né? Depois essa água vai para uma caixa d'água, que fica cheia de limo, com lagartixa morta, rato, não sei o quê, barata, e forma ali, e fica morta ali. Aí a família consome aquela água, né? Que está ácida, está sem oxigênio livre, etc. Então hoje é preciso você corrigir isso. Filtrar a água, é importante, e depois você expor a um campo magnético, um campo quântico unificado. E aí tem os aparelhos, que a gente mostra aqui, que são aparelhos necessários para que você tenha essa correção e tenha uma super água, a Aquavit, ou a água viva. Obrigado, doutor. Esse guia, então, vai servir Esse é seu. Uma conscientização à população, né, para poder usar uma água de qualidade, uma água corrigida magnética, aliás, através de um campo quântico, né, unificado, e nós podemos, então, levar a saúde para o povo através da água. Eu agradeço ao Dr. Márcio Bontempo pela oportunidade de estar junto aqui com nós em Umuarama, no Paraná, né? Muito obrigado, doutor, Obrigado. pela entrevista e pelo teu tempo aqui. Obrigado.